Boa noite, amados irmãos. Eu quis trazer uma reflexão sobre o evangelho de hoje, né? O evangelho desse domingo. E eu queria partilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Deixa eu aguardar chegar algumas pessoas aí, né? Para saber como é que está o áudio, como é que está a transmissão. Eu queria que Maísa, né? Maísa está assistindo. Eu queria saber, Maísa, por favor, se o áudio tá legal, né? Se tá dando para ouvir direitinho. Iracema também tá aí. Iracema, seja bem-vindo. Bem-vindo a todos. Socorro Santos, bem-vindo. Bem-vinda, né? Minha irmã. Eu queria saber aí de vocês aí, que vocês pudessem deixar um comentário aí, como é que tá o som, se o som tá legal, se tá dando para ouvir direitinho, né? Silene, bem-vinda, Silene. Eu queria que pudessem me dizer alguma coisa aí, como é que tá o som. Alguém que pudesse ir me dizendo aí, tá legal, pronto. Então assim, a reflexão de hoje aqui, né, que gostaria muito de fazer essa reflexão, porque foi um evangelho que foi lido hoje na missa e que deixa muita gente intrigado, né, com esse evangelho, né? Tá tudo certo, ok, Silene, obrigado, muito obrigado mesmo. Então vamos dar início, né? Depois as pessoas vão chegando aí, a gente vai partilhando, interagindo, as pessoas vão deixando aí os seus comentários e a gente vai refletindo sobre esse texto de hoje. Vamos rezar junto, convido vocês a rezarem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O som está ótimo, Luísa Barreto. Muito obrigado, Luísa, pelo feedback aí, né? Então vamos lá. O evangelho que foi lido na missa hoje é o evangelho que está no capítulo 8 de São João, do versículo 1 ao versículo 11. Eu gostaria de ler o texto todo e depois a gente vai refletindo sobre ele, né? A mulher adúltera. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Luciene, seja bem-vinda. Pronto, então vamos lá. João 8, versículo do 1 ao 11. A mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois,
que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhe disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja bem-vinda, Datiane. É um prazer, né, ver você aí. Então é isso. O texto de hoje, o texto que foi lido na missa de hoje, foi esse texto da mulher adúltera. E quem é essa mulher? Né? Quem foi essa mulher que foi flagrada em adultério? Por incrível que pareça, né, o evangelista, o autor sagrado, o hagiógrafo, o escritor sagrado, não nos dá o nome desta mulher. Então significa dizer que Deus, por meio do Espírito Santo, não quis revelar o nome desta mulher. E existe uma regra básica, pelo menos eu gosto de usar essa regra, que é o seguinte: se existe um personagem bíblico que se conta uma história, e aqui a história, não estou falando um relato histórico, né? Eu estou falando um relato histórico, não é uma historinha. Quando um relato histórico é feito de um personagem bíblico que não é citado o nome, existe uma regra básica que diz que quem está lendo, ou seja, o leitor, eu, você, nós que estamos lendo o texto, devemos colocar o nosso nome naquele personagem. Lógico que alguém pode dizer, mas se a realidade do pecado dele, daquela pessoa que está sendo narrada, por exemplo, a mulher adúltera, não é narrado o nome dela. Aí de repente tem uma mulher lendo esse texto, e se fosse seguir essa regra de colocar o seu nome no personagem, a pessoa poderia dizer, mas eu não vivo em adultério. Essa regra, né, é uma regra para a gente poder entrar em uma reflexão espiritual. Não significa dizer que quem colocar o seu nome no texto, por exemplo, eu, mesmo sendo homem, eu posso colocar o meu nome aqui. Uma mulher que foi pega em adultério. Que mulher é essa? Eu posso me colocar nessa história. Ah, mas você não foi pego em adultério. Ah, eu não fui pego em flagrante adultério. Mas eu poderia ter sido, ou eu posso ser um dia ainda, se eu me afastar da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Queira Deus, por meio do seu Espírito, que Ele me faça permanecer fiel a Ele. Mas a regra básica é essa. Vamos nos colocar no lugar desta mulher, que foi pega em flagrante adultério. E aqui nós podemos ir meditando o texto. Vejam só, no versículo 2 diz assim: antes do nascer do sol,
já se achava outra vez no templo. Então veja, Jesus estava lá no templo, e se você for ler o capítulo 7, você vai ver que no capítulo 7 do Evangelho de João, e nós estamos no capítulo 8, no capítulo 7 do Evangelho de João, existe uma discussão ali muito grande a respeito da pessoa de Jesus. Se ele é o Cristo, se ele é o Messias, se ele é o Salvador, se ele é o Redentor. Existe aí uma grande discussão. Inclusive, pessoas da família do próprio Jesus começam a ir contra o ministério messiânico de Jesus. E os judeus querem matar Jesus, né? Porque Jesus dizia ali que ele era o Filho de Deus. E no tempo de Jesus, no centro do judaísmo, alguém dizer que é Filho de Deus era o mesmo que está se colocando na posição de Deus. Ninguém poderia fazer isso. E Jesus o fez. Jesus disse: eu sou, né, o Filho, meu Pai, se referindo a Deus. Mas voltemos aqui. Então Jesus estava no templo e lá, depois daquela discussão, Jesus sai de lá, volta para casa, né? Cada um voltou para casa e Jesus foi para um monte, né? Então as pessoas que estavam ali naquela discussão, quem era Jesus, de onde ele encontrou tanta sabedoria para ensinar, porque os fariseus tinham, no capítulo 7 de João, tinham tentado matar Jesus, prender Jesus, e os guardas do templo não prenderam Jesus, e eles disseram: por que vocês não o trouxeram? E eles disseram: é impossível prender esse homem, porque ele fala com autoridade. Nunca se viu alguém falando como ele. E ali no capítulo 7 mostra também Nicodemos dizendo que a lei não permitia que uma pessoa fosse julgada e condenada, ou melhor, condenada antes de ser julgada, antes de ser investigada. E os fariseus queriam condenar Jesus. E Nicodemos falou isso. Ninguém pode ser julgado condenado por nossa lei antes de ser julgado. Então eles queriam condenar Jesus. Então Jesus estava no templo e todo o povo vinha a ele, sentando-se, os ensinava. Então veja, meus amados irmãos, Jesus estava no templo e todo o povo vinha até Jesus para ouvir Jesus, para aprender com Jesus, para ser ensinado por Jesus. E bem-vindo aqui, né, Deise do Carmo. E as pessoas vinham para ser instruídas por Jesus. O versículo 2, o finalzinho do versículo 2, diz que todo o povo vinha a ele e sentando-se ele os ensinava. Aí no versículo 3 do Evangelho de hoje, João capítulo 8, versículo 3, diz assim: os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e colocando-a no meio, dizia-lhe: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Meus amados irmãos, vejam só. Jesus está ensinando no templo. Ontem, né? Estou falando ontem no sentido de que o texto que foi lido como o evangelho de ontem, do sábado, foi um texto onde, dentro do templo mesmo, os escribas e os mestres judeus queriam condenar Jesus, prender Jesus. Então, meus amados irmãos, era um desejo pessoal dos escribas, fariseus, saduceus, herodiano e todos os outros que formavam as religiões da época, e ali se dividia o judaísmo em algumas
alguns braços da religião judaica, que queriam de todas as maneiras condenar Jesus, porque sentiam que o seu ministério, sentiam que as suas posições estavam correndo risco. Quando na verdade Jesus não queria trazer risco para a posição social de ninguém. Jesus não queria trazer risco para a posição religiosa de ninguém. Pelo contrário, Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Jesus veio anunciar o reino de Deus. Mas os fariseus e os escribas trazem uma mulher flagrada, surpreendida em adultério, e colocam ela no meio de Jesus, no meio do templo, ali no meio, na frente do templo. Eu queria que vocês pudessem junto comigo imaginar essa cena. Com certeza aquela mulher, ela não foi trazida, por exemplo, eles não disseram, olha, venha cá por favor. Não, com certeza a lei ali que eles tentavam, por meio daquela lei, condenar a mulher, e não somente condenar a mulher, mas também armar uma cilada para Jesus. Veja que quando eles dizem no versículo 5, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Aí depois eles dizem, tu pois, que dizes? Aí veja o versículo 6 do capítulo 8 de São João. Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Então veja, meus amados irmãos, imaginemos a cena de uma lei que era dura, uma lei que era rígida, rigorosa, uma lei que Jesus precisava, no capítulo 5 de São Mateus, por exemplo, dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus vai dizer, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então vejam, eles querendo colocar Jesus à prova e encontrar um meio de condenar Jesus, porque se Jesus dissesse, essa mulher não deve ser apedrejada, eles iriam dizer, por acaso tu estás querendo ser maior do que o nosso pai Moisés, nosso profeta Moisés, nosso patriarca Moisés? Se Jesus dissesse apedrejem, eles iriam simplesmente divulgar a notícia de que Jesus era igual a eles. Alguém que não tinha misericórdia alguma. Simplesmente eles iam dizer, olha, esse Jesus aí que vocês estão seguindo, que vocês falam tão bem dele, ele é igual a mim. Ele é semelhante a nós. Os fariseus com certeza iriam dizer isso. Assim como perguntaram, aos discípulos de Jesus se era lícito, se era permitido pagar o imposto. Então veja, quando eles perguntaram se era permitido pagar o imposto, eles esperavam a resposta de Jesus, por exemplo, positiva, dissesse, é lícito pagar o imposto a César. Aí eles iriam dizer, olha, esse Jesus de vocês aí é mais um bajulador do imperador, é mais um que veio aqui simplesmente para oprimir vocês. E se Jesus dissesse ao contrário, não é lícito pagar o imposto a César, o que é que eles iriam dizer? Eles iriam imediatamente acusar Jesus de conspirador contra o imperador. Iria acusar Jesus daquilo que Barrabás fazia. Motim, E hoje a gente poderia até dizer uma conspiração contra o imperador. Mas Jesus, de maneira muito sábia, porque Jesus é a própria sabedoria encarnada, Jesus é a sabedoria divina que se fez carne e habitou entre nós, como está no capítulo 1 de João, no versículo 14. Jesus disse, pegando a moeda, o que aqui está escrito? De quem é a figura na moeda? E disseram, é de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, a mesma coisa fizeram aqui no capítulo 8 do Evangelho de São João, no versículo 6.
eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Então veja, eles diziam o quê? Eles diziam a Jesus: olha, esta mulher foi pega em adultério. Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E Moisés ordena isso onde, meus irmãos? Aonde é que está dizendo que as mulheres que deveriam, que forem pegas, que forem surpreendidas em adultério, deveriam ser apedrejadas? No capítulo 22 de Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 22, versículo do 1 ao 4, mas ele fala até o final do capítulo, né? Capítulo 22, do versículo 22 até o versículo 29, mas eu só vou ler o versículo 22 até o 24, que diz assim: se um homem, aqui é Moisés discursando para o povo de Israel, instruindo o povo de Israel nas leis judaicas, para que o povo pudesse assim aprender, mesmo que com uma lei tão dura, a obedecer o mandamento: não adulterarás. Então Moisés diz assim: se um homem for pego em flagrante delito com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo, extirparás o mal de Israel. Então ele diz que se for pego em flagrante adultério o homem que estava deitado com a mulher casada, tanto o homem como a mulher devem ser apedrejados. Um e o outro. No versículo 23 ele diz: se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem, por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem, por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo, extirparás o mal do teu meio. E o versículo 25, eu gostaria também de ler, ele diz: contudo, se o homem encontrou a jovem prometida no campo, violentou-a e deitou-se com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Nada farás à jovem, porque ela não tem um pecado que mereça a morte. Com efeito, este caso é semelhante ao do homem que atacou seu próximo e lhe tirou a vida. Então veja, meus amados irmãos, a lei que esses homens colocam aqui para acusar Jesus, né, para condenar a mulher e também tentar acusar Jesus de algum delito contra a lei, eles dizem que Moisés manda apedrejar tais mulheres que forem flagradas, né? Que forem surpreendidas em adultério. Só que, meus irmãos, veja que a lei de Moisés diz que tanto o homem como a mulher, ambos eram para serem apedrejados. E ele vai dando outros exemplos. Por exemplo, ele fala de uma jovem que se foi violentada por alguém, por algum homem, e ela não gritou pedindo socorro, então também ela deveria ser apedrejada. Mas voltemos para cá. O objetivo dos escribas e dos fariseus não era somente condenar a mulher, porque eles faziam isso constantemente. Constantemente, os fariseus e os escribas e os doutores da lei e os saduceus e os herodianos, constantemente eles pegavam mulheres acusadas de adultério ou flagradas em adultério e apedrejavam até a morte. Eles faziam isso. Então, para eles, o objetivo maior aqui não era apedrejar a mulher e matá-la, porque isso eles já fizeram a vida toda.
O objetivo deles aqui é o que está no versículo 6 do Evangelho de São João, capítulo 8, que é o que nós estamos lendo. Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Ou seja, meus amados irmãos, o objetivo dos escribas e dos fariseus era encontrar um meio de acusar Jesus de delito contra a lei de Moisés. Eles queriam de todas as maneiras condenar Jesus. Era o objetivo dos fariseus condenar Jesus. Mas veja o que Jesus faz. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. A respeito do que Jesus escrevia no chão com o dedo, em lugar nenhum é relatado o que era escrito por Jesus. Alguns estudiosos, alguns exegetas, alguns biblistas, alguns teólogos, eles querendo dar ali um sentido ao que Jesus fazia escrevendo no chão, começa a supor algumas coisas. E suposições não é muito bem-vindas, porque acaba às vezes tirando o sentido do texto. Mas essa suposição e essa colocação de alguns estudiosos é interessante. Por quê? Porque eles dizem que Jesus, ali no momento que se abaixa e começa a escrever no chão, Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos. Amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência. Não terás outros deuses além de mim. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não cobiçarás as coisas alheias. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não roubarás. Ou seja, segundo alguns estudiosos, Jesus escrevia com o dedo, como Moisés no monte recebeu escrito nas 2 pedras da lei, pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Então se faz uma associação a isso, dizendo que quando Jesus se agacha para escrever no chão com o dedo, Jesus está repetindo aquilo que o pai dele tinha feito lá no monte da revelação com o decálogo a Moisés. E ali com o dedo escrevia os mandamentos. E quando Jesus escreve os mandamentos, diz que aqueles homens assim mesmo, vendo aquilo que estava escrito, vendo os mandamentos que foram escritos ali por Jesus, mesmo assim, eles não foram embora e queriam apedrejar aquela mulher. Então Jesus se levanta e é mais duro. Jesus se levanta e é mais taxativo. E fala aquilo que está no finalzinho do versículo 7, Ele diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E inclinando-se de novo, escrevia no chão. Então, dizem que a primeira vez que Jesus escreve, ele escreve alguns mandamentos, aqueles primeiros que são referentes à pessoa de Deus. Depois ele escreve, quando ele volta, depois quando ele diz quem não tiver pecado atira a primeira pedra, ele escreve de novo, volta a escrever de novo, e diz a alguns estudiosos que ele ali escreve
os pecados que são referentes ao próximo. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, né? Honra teu pai e tua mãe. Coisas desse gênero. Só que, como eu disse, isso é especulação. Mas dá um sentido legal ao texto. Dá um sentido interessante ao texto. Por quê? Jesus escreve no chão e eles continuam lá acusando. Jesus levanta-se e pergunta: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois ele volta a escrever de novo. E voltando a escrever de novo, eles, porém, ouvindo isso, ouvindo o quê? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Então veja, meus amados irmãos, depois que Jesus diz que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, eles começam a sair. E por que eles começam a sair, meus amados irmãos? Porque depois que Adão e Eva pecaram, toda a Sagrada Escritura mostra que não existe um sequer que não tenha pecado. O evangelista São João, em uma das suas cartas, chega a dizer: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não estará nele. Então, meus amados irmãos, quando Jesus pergunta, quando Jesus diz que aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, eles começam a se retirar do mais velho ao mais novo. Ou seja, os mais velhos, com certeza absoluta, os mais velhos são aqueles que acumulam a maior quantidade de pecado. E aqui eu não estou falando daqueles que nós já confessamos, daqueles pecados que nós já pedimos perdão a Deus. Eu não estou falando a respeito desses no sentido de dizer que eles ainda nos condenam. Mas eu estou falando no sentido de que quanto mais tempo nós vivermos, mais tempo nós pecamos. Pecamos com frequência. Lógico que pedimos perdão também com frequência. Lógico que o amor de Deus nos alcança e nos perdoa com frequência, porque a palavra de Deus é muito clara. Jesus mesmo disse: eu não vim condenar o mundo, mas vim salvar o mundo. Então não seria diferente com essa mulher. Eles esperavam que Jesus dissesse: apedrejem, matem essa mulher. Mas pelo contrário. E aqui, foi por isso que quando eu comecei a reflexão, eu disse que essa mulher adúltera não tem o nome, né? Não é citado o nome dela aqui. Então foi por isso que no início eu disse que essa mulher adúltera pode ser você, mulher, e também pode ser nós, homens. Nós devemos nos colocar diante de Deus como esta mulher, pecadora, humilhada, ferida e apontada, acusada. Porque é assim que as pessoas fazem conosco. E muitas vezes é assim que também nós, eu e você, fazemos com os outros. Acusamos. Foi por isso que Jesus disse, lá no capítulo de São Mateus, no capítulo 7, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Com o mesmo peso que vocês pesarem, vocês serão pesados. Aí ele vai e diz: hipócritas, tirem primeiro
a trave que está no teu olho, para que tu possas enxergar e tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Jesus disse, por quê? Tu ficas querendo tirar o cisco que está no olho do teu irmão, se no teu olho existe uma trave, e essa trave é tão grande, mas tão grande, que acontece o que esses hipócritas queriam fazer com essa mulher. Todos eles, aqui diz que era uma multidão, porque no versículo 2 desse texto que nós estamos lendo, do Evangelho de São João, diz que antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo, aqui está falando de Jesus, e todo o povo vinha a ele, e sentando-se os ensinava. Ou seja, uma multidão, todo o povo daquela região vinha para escutar Jesus. E é esse povo, meus irmãos, todo o povo que estava ali no templo, todos aqueles que estavam no templo, talvez aqui com raríssimas exceções, todos eles, todos, estavam com pedras na mão. Minha filha aí, Elisa, Deus te abençoe, Elisa. Te amo, vice. Seja bem-vinda. Estamos meditando no Evangelho de hoje, da missa, né? João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Então, como eu já estava dizendo, todos aqueles que estavam ali com as pedras na mão para apedrejar aquela mulher, todos eles eram pecadores. E por isso Jesus diz constantemente no Evangelho, não julgueis para não seres julgados, não condeneis para que não sejas condenado. Então, nós, infelizmente, e aqui eu me coloco e também gostaria que você se colocasse, que você pudesse se enquadrar também nessa posição, de que todos nós julgamos, com certeza e constantemente, julgamos os outros. Que nós possamos aprender com esse Evangelho de hoje. Jesus diz que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz o Evangelho que eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. A começar pelos mais velhos. E de repente, meus irmãos, acontece o que é mais maravilhoso. Jesus, ou melhor, versículo 9, a terceira parte. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia ali no meio. Então vejam, meus amados irmãos, ele ficou sozinho e a mulher permanecia ali no meio. Ou seja, aqui literalmente aconteceu um encontro pessoal e individual com Jesus. Esta mulher, que não se sabe o nome dela, adúltera. E aqui é eu, é você. Você pode dizer, eu não sou adúltero. Meus amados irmãos, que nós possamos compreender que a palavra adultério não está somente relacionado à traição matrimonial. Lógico que o texto está falando disso, de um adultério de casamento, uma traição, né, amorosa, sexual. O texto está falando disso. Eu não estou aqui querendo dizer que o texto esteja falando de outra coisa. Mas a palavra adulterar, ela é abrangente. Você pode adulterar no seu matrimônio. Você pode adulterar uma balança onde você pesa alguma coisa para vender ou para comprar. Você pode adulterar a receita de um medicamento. Você pode adulterar a receita de um alimento. Você pode adulterar, não sei aí, um documento. Você pode adulterar um cheque. Então eu queria que você pudesse se colocar na posição hoje, e eu me coloco assim também, na posição de alguém que é adúltero.
alguém que adultera alguma coisa. Então, essa mulher, ela ficou sozinha porque os seus acusadores foram embora, certo? Ela ficou sozinha. Jesus foi o único que estava ali. E Jesus então disse-lhe, mulher, onde estão eles? Eles quem? Os seus acusadores. E Jesus diz, ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Meus amados irmãos, eu fico imaginando a face dessa mulher. Quando Jesus olha para ela e diz, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus diz a ela o que ele está dizendo para mim e para você. Jesus diz para aquela mulher adúltera o que ele deseja. E ele nesta noite, agora, nesse momento, para você que está me ouvindo, para você que talvez tenha pensado que não tem mais jeito para você, Jesus está querendo dizer o que ele disse para aquela mulher: nem eu te condeno. Se ninguém te condenou, porque não tinha condição, eram também pecadores, não tinham possibilidade, nem condição moral, nem condição espiritual de te condenar. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Jesus poderia dizer, olha, eu, o Filho de Deus, eu, o Senhor, eu, o Messias, eu, o Filho do Deus Altíssimo, eu, o Verbo encarnado, eu, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eu posso te condenar. Eu tenho condição de te condenar porque eu sou santo. Eu sou perfeito. Jesus poderia dizer, eu posso te condenar. Mas o que foi que Jesus disse? Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Então Jesus está querendo dizer isso nesta noite, para você e para mim. Mesmo que as pessoas todas querem e desejem te condenar, Jesus, que é o único que poderia fazê-lo, diz, eu não te condeno. Agora, existe um versículo desse texto, meus amados irmãos, ou melhor, existe a terceira parte do versículo 11 desse texto, que é extremamente, não sei se sem intenção ou com intenção, ele é deturpado. Quando Jesus diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Vai e de agora em diante não peques mais. Ou seja, a primeira parte do versículo 11, quando Jesus pergunta, ninguém te condena, as pessoas aceitam. A parte B, que é a segunda parte do versículo, quando Jesus diz, nem eu te condeno, todo mundo quer ouvir isso. Mas quando Jesus diz, vai e de agora em diante não peques mais. Esse pedaço, esse trecho, essa terceira parte do versículo, ninguém quer mais ouvir. Ninguém ouve, ninguém deseja escutar isso. Por quê? Porque é algo que é extremamente contrário a um espírito de rebelião dentro da igreja que tem acontecido. Com uma teologia, com um ensinamento que não é o ensinamento de Jesus. Um ensinamento de dizer que o que importa é o meu coração. Jesus me ama do jeito que eu sou. Ok, é verdade. Jesus nos ama do jeito que nós somos. Também é verdade que Jesus não olha somente a minha aparência.
Ele olha aquilo que é o meu interior. Foi por isso que Jeremias disse, olha, vocês olham a aparência, mas o Senhor, eu, o Senhor, olho o coração, olho o interior. Nós sabemos disso, meus amados irmãos. Mas esse Jesus que não vê somente a aparência e vê o coração, é exatamente por esse motivo que Jesus diz para aquela mulher, vai e de agora em diante não tornes a pecar. E você pode dizer, mas Denis, quer dizer que essa mulher nunca mais pecou? Pecou, meu irmão, com certeza ela deve ter pecado. Com certeza ela caiu em outros pecados, ou talvez, não sei, que o Evangelho não fala mais nada a respeito dela, não tenha caído em pecado mais nenhum. Talvez essa mulher, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, experimentando Jesus salvando a sua vida, literalmente, porque ela estava prestes a ser morta fisicamente, apedrejada, e também já estava morta pelo pecado. Então Jesus ressuscita essa mulher 2 vezes. E aqui eu estou fazendo uma analogia. Primeiro, quando Jesus diz, eu não te condeno, vá em paz. Jesus ressuscitou essa mulher que estava morta no pecado. Ou seja, Jesus com suas mãos poderosas, ainda não chagadas, mas poderosas, e o mesmo poder das chagas já atuava em Jesus antes mesmo de Jesus ser chagado. Com as suas mãos poderosas, Jesus toma aquela mulher, ergue ela, ou seja, coloca ela com a sua dignidade restabelecida e restaurada, e diz para aquela mulher, eu não te condeno. É verdade, Elisa. Elisa está dizendo aqui que o pecado é doce, mas as consequências após cometido é amargo. Então Jesus, como eu dizia, Jesus pega aquela mulher com suas mãos e levanta aquela mulher. Ou seja, ressuscita aquela mulher. Tira ela da morte espiritual do pecado que a matou. E também Jesus restitui a vida àquela mulher, fisicamente falando, porque ela já estava com a sentença de morte decretada. Essa mulher, segundo a lei, deve ser apedrejada, deve ser morta. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, fica muito claro para mim e para você. Talvez espiritualmente alguém já esteja morto. E alguém pode dizer, olha, se morresse agora, com certeza iria para o inferno. Mas Jesus tem o poder de nos resgatar do reino das trevas e nos trazer para o reino de luz, para o reino da vida eterna. Não sei quantas pessoas estão vendo aí automaticamente, porque aqui vai oscilando, né? Mas se você desejar fazer alguma pergunta sobre o Evangelho de hoje, ou alguma pergunta que não esteja naquilo que foi o texto do Evangelho de hoje, você pode fazer, né? Eu vou aguardar aqui um pouco para que vocês possam fazer as perguntas. Façam qualquer pergunta. Então, meus amados irmãos, é isso. O Evangelho de hoje nos convida a isso, a meditarmos que a misericórdia do Pai se fez carne e habitou entre nós. Que a misericórdia do Pai, ela veio ao nosso encontro, ela veio ao nosso socorro, ela veio nos trazer uma nova vida. E esta misericórdia é Jesus. É Jesus. Jesus é a nossa misericórdia viva, atuando em nós. Então, meus amados irmãos, os fariseus, como eu dizia, os escribas, eles queriam simplesmente, de um modo ou de outro,
condenar a Jesus Cristo. Eles queriam, de um modo ou de outro, encontrar um meio para matar Jesus, para condenar Jesus. Porque no capítulo 7 do Evangelho que nós acabamos de ler, capítulo 8, capítulo 7, diz que os judeus, eles queriam, eles tentavam, eles buscavam um meio, uma maneira de colocar Jesus e encontrar matéria para acusá-lo. Então é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E gostaria que você pudesse refletir nesse evangelho. Esse evangelho que narra a história desta mulher, como eu disse, que não é dito o nome dela, e por esse motivo eu posso me colocar na situação, você também pode se colocar na situação. E como eu disse, você pode dizer: não, eu nunca adulterei, eu nunca caí nesse pecado e eu não vou fazer isso. Mas adulterar não significa apenas trair no matrimônio. Mas como eu disse, pegar o que não é e tentar fazer com que seja. Ou pegar o que é e tentar dizer que não é. Ou seja, pegar a mentira e fazê-la passar por verdade. Ou pegar a verdade e tentar de todos os modos dizer que é uma mentira. Jesus por isso disse: que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Por quê? Porque se passar disso, vem do maligno. Se você não consegue de maneira livre dizer eu vou e ir, ou se você não consegue dizer de maneira livre eu não vou, e por esse motivo não sair nem de casa, você não tem condição alguma de dizer que você é livre. Essa reflexão de hoje, a intenção dela é nos fazer pensarmos que a mulher adúltera, a mulher que foi flagrada em adultério, por não ter o seu nome revelado, ela pode ser eu ou você, hoje ou no futuro. E talvez a melhor parte, talvez tenha sido no passado e Jesus já te alcançou, Jesus já agiu de misericórdia com você e por esse motivo você não está aí fadado a perecer e a queimar no fogo do inferno. Portanto, vamos rezar, vamos concluir esse momento rezando, pedindo ao Senhor a graça da sua misericórdia. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu quero te pedir nessa noite, por meio do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, o Espírito que nos santifica, quero te pedir, Senhor, tende misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados, absolve, Senhor, as nossas culpas e nos faz, Senhor, compreender que sem Ti nada podemos fazer. Nos faz, Senhor, compreender que sem Ti nada somos. Nos faz, Senhor, compreender, Senhor, que sem Ti nós não somos nada e não podemos fazer nada. Porque sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos, Senhor Jesus. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não quero mais. Eu quero Te seguir. Eu quero Te amar. Eu quero Te servir. Eu quero ser um contigo, Senhor. Assim como a Tua palavra diz que quem come e bebe a Tua carne permanece em Ti e o Senhor nele. Eu quero permanecer em Ti, Senhor. E também quero que o Senhor permaneça em mim. Assim como a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Eu quero, Senhor, aonde eu estiver com alguém, que seja reunido em Teu nome, Senhor Jesus. Eu quero Te pedir, Senhor, perdão, Senhor, por todos os meus pecados.
Quero te pedir perdão, Senhor, por todas as minhas falhas. Quero te pedir perdão, Senhor, por todos aqueles que ouviram essa live. Quero te pedir perdão, Senhor, por todos aqueles que ainda vão escutá-la depois, quando ficar aí, Senhor, nas redes sociais. Eu quero também te pedir perdão, Senhor, por todos aqueles que chegaram no finalzinho aqui desta reflexão, mas que mesmo no finalzinho conseguiram compreender que o Senhor não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. Assim como a tua palavra diz, por meio do apóstolo Pedro, que o Senhor não está demorando a voltar na sua segunda vinda, mas pelo contrário, o Senhor está agindo de paciência, o Senhor está agindo com benevolência, Senhor, para que todos aqueles que ainda estejam perdidos possam despertar para Ti, possam olhar para Ti, possam Te aceitar como Senhor da sua vida e Salvador. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por todos os grupos e movimentos da nossa paróquia. Obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa que foi batizada. E que se alguém que foi batizado na tua igreja, por ti, se não estiver inserido na igreja, e aqui eu digo de maneira participativa, Senhor, que tu possas atrair esta pessoa para junto de ti. Porque tu dissesses em João capítulo 15 que tu és a videira, nós somos os ramos e sem ti nada podemos fazer. Por isso eu quero te louvar e te agradecer desde já. Amém, amém e amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo. Faça essa mensagem chegar para outras pessoas que não ouviram, para que elas possam compreender que Deus também ama cada um delas. Assim como ele se prostrou para tomar aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada e levantá-la, ele também pode fazer com a vida de quem está me escutando. Ele pode fazer isso com a sua vida. Se você está prostrado, se você está caído, se você está aniquilado, Jesus, nesta noite, ou neste momento que você está me ouvindo, ele pode te alcançar e te tomar pela mão e te erguer e dizer: eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais. Amém.